Você sabia que existe um objeto astronômico no qual o espaço e o tempo realmente trocam de lugar? Como funciona? E o que exatamente significa trocar espaço e tempo? Bem, vamos descobrir. Imagine que você está em uma espaçonave. O veículo só pode se mover em linha reta. Seu caminho leva a algum ponto inevitável e você não tem ideia do que está por vir. Você só pode esperar que não seja nada de ruim. Enquanto isso, tudo ao seu redor é uma loucura completa. Uma colagem caótica de muitos eventos históricos. O que você vê? Antigos humanos e dinossauros? O nascimento do universo? Um futuro? Quem sabe? É assim que o universo se pareceria se trocássemos tempo e espaço. E, teoricamente, é isso que você veria se caísse em um buraco negro e de alguma forma conseguisse sobreviver. Mas seria possível? Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como, com o tempo, a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo? Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz, e o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone. Vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são o espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção. Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos e onde está inevitavelmente o nosso futuro. E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto. Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão 2 horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todo-poderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo, nenhum som, nenhuma onda de rádio, nada viaja mais rápido que a luz. Portanto, saberemos sobre o nascimento de uma supernova apenas quando o virmos. E isso só acontecerá quando seu cone de luz crescer o suficiente e atingir nosso planeta. Então, o cone de luz cresce e cresce. Até agora está tudo bem. E finalmente chega ao nosso planeta. Mas há um porém. Veja, nosso planeta é enorme, muito maciço e tem uma gravidade muito forte. O que acontece então? A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso, que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas, e que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto?
Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele. Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte, então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar. No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo. Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E há alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais. A luz não pode escapar de um buraco negro, então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro. O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar, é um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo. Os raios de luz agora se movem em todas as direções, para frente, para trás e assim por diante. Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente, tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar, mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. E aqui voltamos ao início. Esse exemplo terrível nos ajuda a imaginar como seria se o tempo e o espaço fossem invertidos. Claro, tudo não passa de teorias e palpites. A própria ideia de que estamos nos movendo em uma direção, aquela que não escolhemos, e há um completo caos temporal ao redor, parece bastante assustadora. No entanto, seria... Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com 2 outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro em particular é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo. Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1011 anos-luz não parece tão longa em comparação. Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida.
E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol, e ele foi descoberto pelo telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho, mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma, se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. A lanterna em cima do drone ficou vermelha. Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo. Mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece. Sim, e também é mortal. Mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta, mas sua distância o permite definir uma órbita estável para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados, se houvesse as condições necessárias. Alguns minutos depois, e você está se aproximando do horizonte de eventos. Olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido. Você agora é um espaguete. Olhe à sua volta. As estrelas estão ficando azuis. Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia. Os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima, mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza.
E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. Esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso Sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica. A Terra é banhada pela luz do Sol todos os dias. Todos os dias acendemos e apagamos diferentes fontes de luz, mecanicamente, sem sequer pensar nisso. Mas imagine que um dia você casualmente apague as luzes, adormeça e acorde em uma era completamente diferente. Vamos ver como isso aconteceu e o que isso tem a ver com a luz. A física quântica é muito louca. A física clássica é como um filme projetado do início ao fim, enquanto o mundo quântico é como ter a capacidade de pegar o controle remoto e manipular as cenas que você está assistindo. Fascinante e misterioso. Digamos que você tem um interruptor de luz comum que pode estar ligado ou desligado. Isso é como um bit comum em computadores, que pode estar em um de dois estados, 0 ou 1. Mas nos computadores quânticos há um tipo especial de interruptor, um interruptor chamado qubit. Ao contrário dos bits comuns, um qubit pode existir em vários estados ao mesmo tempo. Ele pode ser 0, 1 e todos os estados intermediários, como ter luzes acesas e apagadas simultaneamente. Sim, nosso universo tem algumas regras estranhas. Essa propriedade misteriosa, chamada de superposição, nos permitiu fazer algo incrível recentemente: reverter o tempo, pelo menos em um pequeno experimento com computadores quânticos. Estamos no outono de 2022. Dois grupos de cientistas, um de Oxford e outro de Viena, decidiram realizar um experimento estranho. Eles brincaram com um computador quântico para criar um programa que inverte o tempo. Eles pegaram um pequeno elétron e tentaram fazê-lo retroceder no tempo por apenas uma fração de segundo. Seria como quebrar um triângulo de bolas de bilhar em que as bolas vão da ordem ao caos e depois retornam magicamente. Mas não fique muito animado com a viagem no tempo ainda. Infelizmente, não temos certeza se é possível recriá-la na vida real. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, se observássemos 10 bilhões de elétrons localizados a cada segundo durante toda a idade do universo, só veríamos algo assim acontecer uma vez. E isso só faria o elétron retroceder uma pequena fração de segundo. Portanto, eles não inventaram uma máquina do tempo, apenas conseguiram criar essa simulação em computadores quânticos. Há também outro problema. Quanto maior a simulação, mais complexa e menos precisa ela se torna. Em nosso experimento, usamos apenas um qubit e conseguimos reverter o tempo. Em uma configuração de 2 qubits, os cientistas conseguiram reverter o tempo somente em 85% dos casos. Em uma configuração de 3 qubits, essa taxa caiu para 50% com mais erros. Se continuarmos adicionando mais qubits, não conseguiremos fazer isso de forma alguma. Além disso, o sucesso depende da quantidade de informações que o sistema pode armazenar.
Por exemplo, teletransportar uma pessoa seria quase impossível porque os seres humanos têm muitas informações em seu interior. Portanto, infelizmente, não há máquinas do tempo até o momento, mas há alguns usos possíveis para essa descoberta. A inversão do estado dos qubits em um processador quântico pode ajudar a corrigir erros durante o desenvolvimento, mais ou menos como um pequeno Ctrl+Z da vida real. Portanto, esse foi um pequeno passo para descobertas mais interessantes no futuro. Por exemplo, recentemente eles demonstraram outra pequena coisa maluca: enviar a própria luz de volta no tempo. A luz não é uma mera luminária, ela tem superpoderes que não podemos nem imaginar. Os gregos antigos acreditavam que nossos olhos emitiam raios de visão. Sir Isaac Newton provou que eles estavam errados centenas de anos depois, quando realizou seus experimentos com prismas. O prisma dividiu a luz branca pura em uma bela paleta, e foi assim que descobrimos que a luz, na verdade, consiste em uma variedade de cores diferentes. Muitos anos depois, os cientistas descobriram ainda mais que a luz é uma onda. E ainda mais tarde, no século XX, descobrimos o paradoxo final, que ela é tanto onda quanto partícula. Uma existência dupla em um único fóton. E quanto mais aprendemos sobre a luz, mais coisas malucas descobrimos. Em 2016, os cientistas conseguiram congelar a luz no tempo. Eles colocaram fótons, as menores partículas de luz, em nuvens atômicas ultrafrias. Assim, conseguiram pará-la, novamente por apenas um momento. Mas o fato disso ser possível já é incrível. Então, os cientistas ficaram ainda mais ousados. Eles decidiram tentar não apenas congelar a luz, mas também mover sua direção no tempo. Eles pegaram um cristal especial e passaram um fóton através dele, iniciando assim a chamada reversão quântica do tempo. Como resultado, o fóton começou a se mover tanto para o futuro quanto para o passado ao mesmo tempo. A mágica científica por trás disso envolve dois princípios quânticos: a superposição e a simetria quântica. Já mencionamos o primeiro, ele permite que partículas minúsculas existam em vários estados ao mesmo tempo. Agora, o segundo princípio diz que, mesmo que você vire as partículas como um espelho, elas ainda seguirão as mesmas leis. Combinando-os, os cientistas criaram um fóton que desafiava a habitual marcha do tempo. Mas, novamente, ainda não é nada muito sofisticado. Essa inversão de tempo só funciona para partículas específicas, não para seres humanos inteiros. E mesmo que funcionasse para nós, rebobinar uma pessoa, mesmo que por um segundo, levaria muito tempo e muita energia. Mas o fato de podermos alterar a velocidade da luz e fazê-la mudar de direção já é incrível. E os cientistas já estão vendo algumas aplicações possíveis para isso. Por exemplo, pesquisadores de Harvard sugerem uma maneira interessante de as naves espaciais percorrerem o espaço na velocidade da luz, pegando carona nas supernovas. Normalmente, viajar para outras estrelas requer uma quantidade gigante de energia, mas esses cientistas têm uma ideia maluca. Eles acreditam que as naves espaciais poderiam usar eventos naturais, como estrelas em hipervelocidade e meteoros que saem de supernovas, para atingir velocidades super rápidas. É semelhante à forma como os barcos à vela captam o vento. As civilizações avançadas poderiam usar essas explosões de energia para acelerar suas naves espaciais. Imagine uma nave espacial bacana com velas solares ou magnéticas, aproveitando a energia de um boom de supernova. Essas velas poderiam usar a pressão da radiação do Sol para funcionar, de modo que não precisaríamos de nenhum motor ou combustível tradicional. Além disso, esses conceitos de velas são muito mais leves e baratos para serem lançados ao espaço em comparação com as espaçonaves comuns. A equipe já está trabalhando em uma vela leve acelerada por lasers para atingir 20% da velocidade da luz. Pode não parecer muito, mas na verdade é uma velocidade e tanto. Seu sonho é ajudar a humanidade a fazer uma viagem rápida até Alpha Centauri em apenas 2 décadas. Não é incrível a quantidade de coisas que podemos fazer com a luz? E não apenas em nossa imaginação. Vamos às realizações mais práticas. Recentemente, uma empresa canadense de camuflagem chamada Hyperstealth Biotechnology Corporation criou uma verdadeira capa de invisibilidade. O manto mágico não precisa de nenhuma fonte de energia, é tão fino quanto papel e não custa caro. A Hyperstealth prevê um mundo em que esse material possa camuflar pessoas, veículos, navios, espaçonaves e até mesmo edifícios inteiros. Ele ainda está em fase de protótipo, mas já funciona muito bem. Essa incrível tecnologia ganhou o nome de Quantum Stealth.
Ela dobra a luz de uma forma que pode fazer com que os objetos desapareçam da vista. Ela pode tornar os objetos quase invisíveis não apenas no espectro visível, mas também no ultravioleta, no infravermelho de ondas curtas e até mesmo no bloqueio do espectro térmico. A tecnologia funciona graças à lente lenticular, uma folha ondulada com lentes curvadas para fora. Quando empilhadas de uma maneira específica, essas lentes refratam a luz em vários ângulos, criando pontos que bloqueiam a luz e ocultam o objeto por trás do material. Infelizmente, ele não proporciona um efeito de invisibilidade total, mas talvez um dia consigamos esse feito, se continuarmos trabalhando nisso. Se você se esconder atrás dele, ele parecerá um pouco de vidro sujo ou embaçado, mas você não estará visível. Se colocar esse véu na frente do seu corpo, você parecerá uma cabeça flutuante. O progresso científico está em pleno andamento. Talvez um dia sejamos capazes de reverter o tempo não apenas para pequenas partículas de luz, mas para seres humanos inteiros. Até lá, vamos aproveitar nossas capas de invisibilidade e nos manter curiosos. 15 mil anos depois da construção da primeira colônia espacial. Planeta Kepler 452b. 1400 anos-luz da velha Terra. Olá, alunos do primeiro ano! É um prazer recebê-los na Universidade Intergaláctica. O espaço infinito agora é o lar para nós humanos. Mas há milhares de anos vivíamos em apenas um planeta, que agora chamamos de Velha Terra. Eu entendo que é difícil de acreditar. Hoje ela é uma enorme reserva natural. Mamutes e estegossauros caminham pela sua superfície, e pterodáctilos voam pelos céus. Acabou sendo mais fácil recriar animais que perambulavam por lá milhões de anos atrás do que entender como nossos ancestrais viviam. O grande cataclismo os fez abandonar o planeta com pressa, deixando muito do seu legado para trás, e agora o estamos estudando novamente. Mas nossas escavações deixam mais perguntas do que respostas. Arranha-céus, rodovias, shopping centers, cafés, tudo está soterrado sob areia e terra. A ferrugem corroeu os metais e o tempo transformou o concreto em pó. Até a represa Hoover e a barragem das Três Gargantas na China ruíram. Aquelas estruturas colossais se transformaram em montes de pedras. Os edifícios que restaram estão cobertos de plantas e se transformaram em um lar para milhões de criaturas vivas. Mas também há boas notícias. Os rostos esculpidos no Monte Rushmore ainda estão visíveis. A montanha é de granito e essa rocha é uma das mais duras da velha Terra. Por mais de 15 mil anos, os rostos dos presidentes dos Estados Unidos se desgastaram apenas 5 centímetros. O monumento vai durar milhões de anos. E a última expedição ao deserto do Saara conseguiu desenterrar a grande pirâmide de Gizé da areia. Agora, qualquer turista pode comprar uma passagem e ver essa maravilha, que até os terráqueos consideravam muito antiga. Surpreendentemente, as ruínas e paredes em destroços de castelos medievais na Europa sobreviveram. Eles eram construídos com pedras maciças e sem peças metálicas que expandem e destroem a pedra quando enferrujam. Nossos ancestrais deixaram para trás uma grande quantidade de lixo, garrafas vazias, plásticos, embalagens. Tudo isso ajuda os cientistas a recriar os padrões de consumo das pessoas do passado. Graças a isso, sabemos com certeza que na década de 2000, quase 8 bilhões de pessoas comiam principalmente batatas fritas, barras de chocolate e pizza. E raramente bebiam água, mas, no entanto, adoravam café. 60% dos terráqueos passavam 7 horas por dia na internet. 2 bilhões de websites funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. No início, as informações eram armazenadas em discos rígidos, pendrives e CDs, mas esse tipo de armazenamento ficou obsoleto depois de alguns anos. A nuvem tomou o lugar deles. Esse era um tipo de armazenamento online com servidores conectados à rede global. Eles gravavam toda a vida da civilização da Terra, que era armazenada em centros de dados. No espaço, a internet da Terra não funcionou bem. Aparentemente, as grandes distâncias e falta de conhecimento técnico contribuíram para isso. Imagine que um morador de Plutão queira saber a diferença entre a pizza margherita e um calzone. Ele clica no link e espera algumas horas até que ele abra. Se a massa já estiver no forno, foi mal. Cada colônia organizou sua própria internet, enviando satélites para orbitar seus planetas. Demorou para conectar milhares de colônias na rede intergaláctica que agora conhecemos como Uninet. Quando o cataclismo aconteceu, as pessoas tiveram que escapar, deixando seu planeta entregue ao destino.
A eletricidade acabou, ninguém manteve os servidores e centros de dados e muitas informações sobre sua civilização foram perdidas. Escaneamos quilômetros de profundidade na Terra e encontramos muitos artefatos interessantes. Alunos, eu os convido a olhar para essa coisa incrível. Os terráqueos a chamavam de câmera. As pessoas tiravam fotos de sua comida, corridas matinais e sapatos novos. Uma coisa que nossos cientistas não conseguem compreender, porém, é que esses povos antigos também costumavam se comunicar através dela. Um dos principais mistérios do passado são os pratos de diversos tamanhos. Os arqueólogos os encontram em quase todas as casas. Eles têm nomes gravados: Floquinho, Zeus, Pingo, Biscoito. Sabemos que eram para os cães e gatos comer, mas não sabemos por que as pessoas mimavam tanto esses animais. Por exemplo, arqueólogos descobriram recentemente um salão de beleza para poodles em São Francisco. Eu também amo o meu dragão das selvas de Gliese 832C, mas eu não trato o pelo e nem as garras dele. E este é o meu artefato favorito: um livro. Não há nada mais valioso no universo. Há apenas um exemplar na minha coleção de antiguidades. É uma antologia de receitas culinárias. Paguei uma fortuna por ele. As ruínas dos museus são tesouros para os arqueólogos e para toda a nova humanidade. Esses prédios desabaram há muito tempo e agora parecem morros comuns, cobertos de árvore e grama. Os museus são como pérolas no oceano. Eles ficam lá no fundo e esperam para serem pescados de suas conchas, e às vezes os arqueólogos conseguem fazê-lo. Quase todos os livros, pinturas, documentos e roupas viraram pó. Mas podemos apreciar as estátuas esculpidas em mármore pelos mestres da Grécia e Roma antigas. Nas paredes das cavernas ao redor do mundo, há desenhos de animais e impressões de mãos dos primeiros povos. Eles não sabiam ler, dirigir carros, nem pilotar uma nave espacial, mas suas pinturas sobreviveram. É incrível! Ao longo de milhares de anos, o tempo consumiu enormes represas, cidades com arranha-céus e pontes, e a palma de um antigo humano ainda decora a parede fria e áspera de uma caverna. A arqueologia espacial está se tornando cada vez mais popular. Milhares de toneladas de detritos espaciais voam ao redor da velha Terra. Foi uma verdadeira sensação a descoberta da sonda Voyager 1. Os terráqueos a enviaram ao espaço no início do seu desenvolvimento. Eu vejo seus sorrisos condescendentes. Hoje, esse dispositivo pode ser montado por qualquer aluno do primeiro ano a partir de peças de reposição na garagem dos seus pais. Mas, caros alunos, não vamos rir dos nossos ancestrais. Eles tentaram fazer o melhor que puderam. A Voyager não é um simples satélite. O dispositivo pode ser comparado a uma mensagem em uma garrafa lançada ao mar. E o mar cósmico é milhões de vezes maior do que o Oceano Pacífico da velha Terra. Os engenheiros do passado deixaram uma cápsula do tempo com uma mensagem na sonda. Ela contém fotos de pessoas e da natureza do planeta, bem como informações científicas sobre a Terra. 90 minutos de música gravada são de suma importância. Este é um verdadeiro presente dos nossos ancestrais para nós, o povo do espaço. Os sinais de rádio que a humanidade enviou ao espaço também sobreviveram. Nós os rastreamos. Transmissões de rádio, conversas telefônicas e paradas musicais continuam sua jornada pelo espaço. Milhões de anos depois, enfraquecerão e deixarão para trás apenas um eco eletromagnético. Em 2020, havia 1,4 bilhão de carros na velha Terra. Inacreditável! Mas eles se moviam por estradas asfaltadas com pneus de borracha, não no ar. Quando os humanos voaram para o espaço, deixaram seus veículos no planeta. Em apenas algumas centenas de anos, os carros estragaram completamente e se transformaram em pilhas de metal, plástico e borracha. Um que sobreviveu por milênios foi o veículo Lunar Roving. Não tem ar, água e nem terremotos na Lua. Tudo que chega lá fica meio parado no tempo, e foi isso que aconteceu com esse rover. Os arqueólogos encontraram muitas outras espaçonaves inteiras e acidentadas na Lua. Esses equipamentos são artefatos de valor inestimável no Museu de Tecnologia da Terra Primitiva. No arquipélago Svalbard, no Oceano Ártico, os cientistas desenterraram o silo global de sementes. Os terráqueos o construíram em 2008. Ele virou uma verdadeira sensação. O enorme silo continha 4,5 milhões de amostras de 500 sementes cada. Bilhões de sementes ajudaram a desenvolver a agricultura aqui nas colônias. Agora, você pode comer pipoca e hambúrguer com pãezinhos de verdade, graças a isso. Por milhares de anos, as sementes foram mantidas sem a atenção humana. Isso não é um milagre, mas um cálculo científico preciso. O silo foi construído no subsolo a uma profundidade de 120 metros.
Não há terremotos ou inundações lá, e o permafrost fornecia a temperatura ideal para as sementes sobreviverem. A maioria dos metais foi extraída do minério. Esses minérios não contêm metais puros, mas apenas seus compostos químicos. Para obter ferro puro, o minério deve ser fundido primeiro. No entanto, há um problema. Os metais do minério oxidam em contato com água ou oxigênio. Em outras palavras, eles enferrujam. É assim que o metal retorna ao seu estado natural de minério. É por isso que pregos, cercas de metal, pontes e casas enferrujam e desabam. Mas isso não acontece com ouro, prata e platina. As coisas feitas com esses metais são eternas e nunca perderão sua forma. Claro, se você não começar a bater nos anéis e pingentes com um martelo. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram milhares de itens de joalheria. Os terráqueos adoravam usá-los em seus corpos. Coroas, colares luxuosos, alianças de casamento. Todas essas joias agora são histórias mantidas nos museus galácticos. Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do sol, o sol parece ter essa cor quente, laranja avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial, sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal, e eles passam o dia como de costume.
Mas objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha-russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, flashes e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação Hawking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhendo. O buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter um macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete. Se você de alguma forma caísse em um buraco negro, isso poderia mudar seu futuro e apagar seu passado. Bem, pelo menos teoricamente. Vamos começar com o mundo real em que vivemos. Aqui no planeta Terra, seu passado pode definitivamente definir seu futuro. Mas imagine que você não está na Terra, mas em algum lugar lá fora, no universo infinito, e se depara com um certo tipo de buraco negro. Aquele que um matemático da Universidade da Califórnia, Berkeley, encontrou. Para não confundir com um buraco negro comum, vamos chamar esse tipo de... que tal um buraco negro benigno? Então, aqui está o motivo pelo qual você precisa de um buraco negro específico. O fato é que é altamente improvável que você permaneça vivo em um buraco negro comum, mas de acordo com alguns cálculos feitos pelo pós-doutorando Hintz da UC Berkeley, esse tipo específico de buraco negro que chamamos de benigno pode se expandir em um ritmo acelerado.
Isso é o que torna possível sobreviver à transição de nosso mundo determinístico para um buraco negro que não é determinístico. Vamos imaginar que você sobreviveu a essa passagem e agora está se movendo em direção ao centro de um buraco negro benigno. É impossível imaginar o que há lá dentro. E se você, como viajante, pudesse realmente entrar em um buraco negro, nunca seria capaz de comunicar ao mundo exterior que coisas interessantes estão escondidas nele. Mas isso não é o que nos interessa agora. Precisamos saber como nos livrar do passado. Hintz, um matemático que você já conhece, estuda buracos negros não rotativos que têm uma carga elétrica. A coisa mais importante sobre eles é que, além do horizonte de eventos, eles também têm um horizonte de Cauchy. E aqui está a questão. O horizonte de Cauchy é o local onde o chamado determinismo simplesmente se rompe. Isso pode parecer muito científico, mas deixe-me explicar. O horizonte de Cauchy é o lugar onde o passado não determina mais o futuro. Então aqui está um método matematicamente comprovado e aparentemente funcional de como se livrar de seu passado. Tudo o que você precisa fazer é ir para o espaço, encontrar um buraco negro específico, chegar ao centro dele e alcançar o horizonte de Cauchy. Entretanto, se isso parecer muito complicado, você pode simplesmente tentar não cometer erros aqui na Terra. Sim, ideias como seu passado é cancelado. Você tem uma quantidade infinita de opções de como seu futuro evoluirá, e esse tipo de coisa soa tão irrealista quanto atraente. Por exemplo, imagine que ninguém sabe que você não conseguiu entrar na faculdade e obter um diploma, mas a partir de agora você tem todas as oportunidades de fazer o que quiser. Mas apenas teoricamente. Na realidade, quando você entra no buraco negro, não naquele específico sobre o qual já falamos, é muito provável que você desapareça de uma vez por todas. Mas não fique triste, estou falando apenas de sua forma física atual. É um pouco mais profundo do que parece. O fato é que há um princípio curioso da mecânica quântica que pode ser explicado de maneira simples. Para começar, imagine que você não é um ser humano, mas apenas uma informação. Você tem sua experiência, seu histórico e seus pensamentos. Tudo isso é a informação que você é. Agora vamos simplificar ainda mais. Imagine uma unidade USB ou um livro. Esses dois itens contêm informações. Se você destruir um pendrive que contém músicas e filmes, ele não existirá mais em sua forma física, mas as informações que ele continha nunca deixarão de existir. O mesmo acontece com o livro. Se você o queimar, as informações contidas nele não serão queimadas. Elas continuarão a existir, mas em outra forma. Portanto, essa divertida teoria afirma que mesmo que alguém ultrapasse o horizonte de eventos, que é um ponto sem retorno antes de ser espaguetificado, esse alguém não deixa de existir. Em palavras simples, esses viajantes do universo ainda existem, mas na forma de informações. Agora vamos voltar aos buracos negros. De acordo com Stephen Hawking, os buracos negros emitem radiação. A radiação os faz encolher, e com o tempo, e quero dizer muito tempo, um buraco negro pode encolher tanto que acaba desaparecendo. Então, o que acontece com o astronauta que ficou emaranhado em um buraco negro se ele desaparecer? Não, ele não será ejetado do buraco negro da mesma forma que existia antes. No entanto, ele ainda será ejetado de lá, mas na forma de radiação Hawking. Mas isso é apenas uma teoria. Certo, você se lembra que ninguém sabe exatamente o que acontece no buraco negro? Outra teoria diz que o que acontece no buraco negro não fica realmente no buraco negro. Parece uma boa alternativa a Las Vegas, se todos os voos de fim de semana já tiverem sido reservados. Alguns cientistas acreditam que um buraco negro pode ter um portal onde é possível voltar no tempo. De acordo com essa teoria, há um buraco branco no final de um buraco negro. Se você chegar lá, pode desfazer as coisas. Por exemplo, quebrou o vaso preferido da sua mãe? Entre no buraco branco e ele ficará como novo lá. Cozinhou uma sopa e fez um suco de laranja fresco, mas perdeu o apetite? Isso não é um problema se você cozinhar dentro de um buraco branco. Voilá! Os ovos estão intactos, as laranjas estão intactas e suculentas novamente. Nada de desperdício de alimentos. Tudo bem, voltar no tempo parece muito legal, então acho que talvez precisemos de um buraco negro para nos ajudar. Se um buraco negro fosse criado em um laboratório, digamos, ele poderia devorar coisas até ficar grande o suficiente para consumir o planeta inteiro. Primeiro, ele devoraria o grande colisor de hadrons, que possivelmente criaria algo semelhante a um buraco negro aqui na Terra. Em seguida, Genebra, onde está localizado o grande colisor de hadrons. Depois, todo o país da Suíça, e então, a Europa. Nesse ponto, não demoraria muito para que a Terra também desaparecesse.
Felizmente, se um buraco negro aparecesse, ele seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Na verdade, os buracos negros produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Mesmo que um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão lentamente que nada aconteceria. Supondo que ele sobrevivesse por tempo suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria muito tempo para ganhar até mesmo 1 quilo de peso. Eu não estarei por aqui nesse momento. Mas um buraco negro na Terra pode ser ótimo. Mesmo um relativamente pequeno pode emitir energia suficiente para alimentar energeticamente a humanidade inteira. Estamos falando muito sobre comida, não é? Não vamos nos esquecer da espaguetificação. A propósito, o conceito é bastante simples, tem tudo a ver com a gravidade. Imagine que você está brincando com um chiclete. Com sua força, você pode facilmente esticá-lo, de modo que, em vez de um pedaço normal, você pode obter um longo e fino. O mesmo acontece com você. A força do buraco negro é suficiente para esticá-lo como se você fosse um pedaço de chiclete. A gravidade te segura firmemente em um lado, o que faz com que você se estique. Você pode se perguntar, como é que a gente não fica espaguetificado na Terra se a gravidade também existe? É fácil, ela é fraca demais para fazer isso com a gente. Se você pedisse a uma borboleta para esticar o chiclete, ela seria capaz de fazer isso? Provavelmente não, pois seus membros minúsculos são muito fracos. O mesmo acontece aqui. A gravidade da Terra é muito fraca em comparação com a de um buraco negro. Portanto, se você estiver se perguntando se algum dia chegará a 1,80 m de altura, talvez isso nunca aconteça na Terra. Mas quando estiver em um buraco negro, você poderá ir muito além desses meros 1,80 m. Seu melhor momento de altura não durará muito, no entanto. Se você esticar a goma de mascar, em um determinado momento ela simplesmente se romperá. O mesmo acontecerá com você por causa da espaguetificação. Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro.
E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este. Em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz. E você chegou. Aí está. Uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos. Mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que, mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço, não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar.
É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto. Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019, e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura. Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional, mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol. Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro. Mas na verdade, não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho. Mas você pode ter certeza de que tudo o que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade, ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente. A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles, e quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo.
Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância. E se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete. Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui, o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser 1 minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora, o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria. Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa, e assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos, como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver, e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer. Como esse prato de espaguete.